sua filha, sua esposa, que veio junto com ele. Que Deus abençoe grandemente. Amém? Eita, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai querido e Pai amado, aqui está o teu servo, Pai, diante dessa igreja, diante deste povo. Guarda a casa, a família, Pai. Enquanto ele estiver pregando a tua palavra, Senhor, vai dando um livramento aos deles, Espírito Santo. Repreenda, Pai, toda a retaliação do inferno, toda a seta lançada, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Usa ele, Pai, conforme a tua vontade, o teu querer. Fala com cada um de nós, ao nosso coração, em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Usa ele para falar com as tuas ovelhas, Senhor. Usa ele, meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu amado, saúdo cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 1. Desde já eu quero agradecer a Deus por mais uma vez estar fazendo menção, aleluia, da sua palavra. Louvo a Deus pela vida da minha esposa Selma, da minha filha Sara, que sempre me acompanha, que é o que dá credibilidade ao meu ministério. Agradecer ao pastor Wallace, pastor presidente dessa obra, pela confiança, evangelista Rafael, sua esposa, os demais obreiros da casa do Senhor. Para mim é sempre um motivo de muita alegria retornar a esta casa. Lucas capítulo 15, versículo 1 diz assim: E achegando-se ele, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que venha achá-la? Achando-a, põe sobre os seus ombros contente, chegando em casa, convoca as amigas e as vizinhas e lhe diz: Alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. O 8 diz que a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E quando acha, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, pois achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No 11 diz que um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte do bem que me pertence. E ele repartiu a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Sabemos que o túmulo está vazio, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Aleluia! Como o pastor Wallace leu aqui. Paulo disse em 11:23: Eu vos ensinei o que recebi do Senhor. Paulo, ele não inventou nada. Paulo só tirou da despensa e pôs à mesa. Paulo não criou nada. Paulo não copiou dos evangelhos. Até mesmo porque as cartas foram escritas primeiro que os evangelhos. As cartas foram escritas em 55 a 60 depois de Cristo. E os evangelhos só foram escritos 60 depois de Cristo. Então Paulo não copiou dos evangelhos. Paulo não criou nem inventou. Ele disse: eu vos ensinei o que recebi. E o texto diz de tudo que Jesus passou. Paulo só lembra da traição. Ele diz: na noite em que ele foi traído. Porque a traição dói. Aquele que devia nos apoiar, nos apunhala. Então Paulo, ele lembra da traição de Judas. Porque Judas foi alguém que nunca nasceu de novo. Judas andava com Cristo. Judas ouviu os sermões de Cristo, ele viu o milagre, mas ele não nasceu de novo.
Quando aquela mulher quebra um vaso de alabastro aos pés de Jesus, pelo cheiro ele percebeu, era nardo puro. Pelo tamanho do vaso e pela quantidade de nardo, ele avaliou em 300 denários. O perfume ele avalia em 300 denários, mas o perfumado ele vendeu por 30. Porque tem muita gente dando valor às coisas materiais e não às coisas espirituais. Colossenses 3:2, Paulo disse: buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Quando Jesus se encontra com Pedro, ele disse: afasta o teu barco da terra. Ele está dizendo: pensa nas coisas de cima, pensa nas coisas do alto, porque as coisas da terra são passageiras, mas as coisas do alto são eternas. O que nós estamos fazendo aqui? Mateus 6,19 diz que nós estamos juntando tesouro no céu. Não juntar esse tesouro na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem come, as traças corroem, não. Juntar esse tesouro no céu. Quando o rei Ezequias vem o veredito: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. A Bíblia diz que ele virou para a parede e orou. Quando Deus puxa a ficha de o rei Ezequias, estava escrito lá: justificado. E Deus acrescentou 15 anos mais. Por quê? Porque ele tinha tesouro no céu. Porque ele fazia a vontade do Deus eterno. Porque ele tinha uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de temor diante de Deus, de comunhão. No livro do profeta Amós, capítulo 8, verso 11, ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra. Não é fome de comida e nem fome de bebida, mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Tem muita gente que tem fome de ouvir a palavra. E na tua boca tem uma palavra de conforto, tem uma palavra de ânimo, que pode matar a sede, a fome de alguém. Essa página em branco, que tem entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, ela não está em vão. Essa página em branco quer dizer que Deus passou aproximadamente 400 anos sem falar com o povo. O pastor leu aqui Malaquias 3:10, foi a última vez. Depois do profeta Malaquias vai demorar 400 anos para Deus falar. E quando fala em João 3:2, veio a palavra de Deus a João no deserto. E o que a palavra estava fazendo no deserto? É quando a liderança não tem compromisso com a palavra. Aí a palavra fica no deserto. Lugar da palavra é na igreja. Lugar da palavra é no meio do teu coração. Se mede a temperatura de uma igreja pelo tempo que é lhe dado a palavra e pelo tempo que ela gasta em oração. Nós vemos que 1 Samuel capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz que a palavra de Deus era escassa e a visão não era frequente. Faltava a palavra, porque o sacerdote Eli não tinha compromisso. Quando Deus chama Samuel, ele vai até Eli e diz: o Senhor me chamou? E o profeta Eli falou: não. Isso acontece por 3 vezes. Na terceira vez que Deus diz: Samuel, Samuel, porque quando Deus chama pelo nome 2 vezes, Samuel, Samuel, Saulo, Saulo, Moisés, Moisés, é porque Deus tem pressa. Aleluia. E quando Deus o chama, ele diz: Samuel, Samuel, pela terceira vez. Quando ele vai até Eli, 1 Samuel capítulo 3, verso 8, a Bíblia diz que Eli, entendendo que era o Senhor, Eli é o sacerdote, ele conhece o Senhor, mas não ouve mais. Tem gente que diz que conhece, mas não ouve mais. Tem gente que diz que conhece, mas não obedece mais. É por isso que a gente não pode faltar em culto. Porque no dia que Tomé faltou no culto, Jesus apareceu. Aleluia. Numa dessa, Deus muda a tua história. Deus te batiza, te dá um dom, abre os teus olhos, teus ouvidos espirituais. Aleluia. Então nós vemos que a igreja, ela necessita da palavra. Spurgeon dizia que é do púlpito que Deus governa a igreja. Que é mais fácil um leão virar vegetariano do que uma pessoa se converter sem a palavra e sem a ação do Espírito Santo. Porque em João 16:8 diz que é ele que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Nós não temos poder para convencer ninguém. Nós podemos orar, nós podemos clamar, e quem vai operar é o Deus a qual nós servimos. Nós não temos o direito de chegar na igreja e escolher o cardápio. Qual é a palavra que vai ser pregada, o que você quer ouvir? Porque você ir em uma igreja que não tem palavra é igual você ir a um restaurante que não serve comida. Em ambos você vai sair desnutrido. Porque o louvor é de suma importância. Ele prepara o nosso coração para receber a palavra.
Ele quebranta o nosso coração. Ele chama a atenção do Senhor. Mas a palavra executa aquilo que ninguém pode executar. Ela muda a vida do mais vil pecador. É por isso que Paulo, em Colossenses 3,16, ele diz que a palavra de Deus habite em vós abundantemente. É por isso que Abacuque 3,2, ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ouvi a tua palavra e temi. Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-a conforme a palavra do Senhor. E Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra para eu não pecar contra ti. É esconder, não é guardar. Guardar qualquer um acha. Mas o salmista está dizendo: eu escondi. É um tesouro. Aleluia. A palavra no meu coração. Salmo 119, verso 79. Para sempre a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 140. Ele diz: a tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Ele diz no Provérbios 30 e o verso 5: a tua palavra é pura e escudo para os que nele confiam. Isaías 40 e o verso 8: seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Isaías 55, 11: ele disse: assim será a minha palavra ao sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Quando a palavra sai da tua boca, ela não volta vazia, ela vai como uma flecha no coração. Jeremias 1,12: Deus disse: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Em Mateus 4,4, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 24,35, ele diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Em João 17,17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 6,68, Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Em Efésios 6,17, ele diz: toma o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vemos 2 Timóteo 2,15, que o obreiro procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra. Em Apocalipse 1,3, bem-aventurado aqueles que lê, que ouve, que guarda a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Em Apocalipse 1,9, João estava preso por causa do testemunho e da palavra. Então o que nós devemos pregar é a palavra. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está escrito. É o que está escrito. A Bíblia diz em Jeremias 48,10, que é maldito todo aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente. Se foi uma incumbência eu trazer a palavra do Senhor, eu não posso vir aqui de qualquer jeito. Eu não posso vir aqui contar história. Eu não posso vir dizer aqui o que eu acho. Eu tenho que fazer o que Jesus mandou, é pregar a palavra. Verdade, meu Deus. Bíblia diz em João, glória capítulo a Deus. 5, verso 39: examinai as escrituras, porque vós cuida ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quanto ao texto que eu li, os fariseus estavam acusando Jesus e dizendo que ele comia com pecadores, que ele se juntava com meretrizes. O acusavam de comer sem lavar a mão. E Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra o ventre lança fora. O que contamina o homem é o que sai, porque 6,45 de Lucas diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que contamina o homem é o que sai, não é o que entra. São os maus pensamentos, são as palavras mal colocadas. Nós vemos em Mateus 9,12, Jesus disse que quem necessita de médico é quem está doente. Quem necessita de médico é quem não está bem. E é para esse que Jesus veio, para esse que Jesus foi chamado, foi enviado pelo Pai. Em Lucas 19,10, ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez alguém olhou para mim e para você e pensou: esse não tem mais salvação, esse não tem mais jeito. Mas é Jesus que chama,
É Jesus que capacita. Em Lucas 9,56, o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. E quantas pessoas recebem o convite da graça e rejeitam? Como o pastor disse aqui, eu sou muito novo. Moisés, ele demorou 80 anos para ouvir a voz de Deus. Samuel começa a ouvir a voz de Deus com 12 anos. Deus, ele chama a hora que quer, da maneira que quer, usa quem quer. Só basta ter um voluntário, só basta alguém que está querendo se pôr na brecha para fazer a obra. Havia se levantado nessa época cerca de 1050 falsos cristos. Jesus disse no sermão em Mateus 24:5 que muitos falsos cristos se levantariam. Nessa época, 1050 falsos cristos. A religião estava corrompida e eles estavam acusando Jesus. E Jesus os chama de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É um túmulo pintado de branco, ou seja, bonito por fora e podre por dentro. É bonito por fora, mas lá dentro tem um corpo em estado de putrefação. Se veste como crente, fala como crente, frequenta a igreja, mas nunca nasceu de novo. Mas não tem nada de Deus. É o tempo de nós estarmos atentos ao dom do discernimento, para nós conseguirmos distinguir o falso do vil, o profano do sagrado. Esse era um dos requisitos de Paulo para Timóteo, antes dele consagrar um obreiro. Por isso que quando alguém pergunta, você conhece fulano? Eu falo, não, eu sei quem é. Quem conhece é Deus. É Deus que conhece. Ninguém conhece ninguém. Só quem sabe o que permeia o nosso coração é Deus. Olha quantas pessoas andaram no caminho da verdade e se perderam no transcorrer da caminhada. Jesus, ele vai falar para os fariseus sobre 3 histórias, 3 parábolas. Ele vai falar sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida e sobre 2 filhos perdidos. É a parábola dos perdidos ou a parábola dos achados, depende da sua visão, porque o desfecho das 3 histórias é festa. Nós vemos que a ovelha se perdeu por inocência, a dracma se perdeu por descuido. Agora o filho quis se perder. O filho quis se perder. Nós vamos ver que a ovelha é um animal míope. A ovelha não tem chifre, a ovelha não tem veneno, a ovelha não tem garra, não tem dente afiado. A ovelha não tem como se defender. Ela é totalmente dependente do pastor. Jesus está falando de um ser perdido, fora de casa, e sabe que está perdido, porque um animal sabe quando ele está perdido. Então Jesus fala de um animal perdido fora de casa e sabe que está perdido, de um ser perdido fora de casa e sabe que está perdido. É o caso da ovelha. A ovelha, ela só obedece à voz do pastor. O animal míope, a ovelha não enxerga de longe, mas ela tem uma audição aguçada. É por isso que João 10:27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e delas eu sou conhecido. E tem gente que não ouve a voz do pastor, mas está dizendo que ouve a voz de Deus. Não ouve a voz da esposa e diz que ouve a voz de Deus. Não ouve a voz do esposo e diz que ouve a voz de Deus. Aleluia! Como pode? É o mesmo de 1 João 4,19. Como eu posso dizer que amo a Deus se eu odeio o meu irmão? Eu amo a Deus a qual eu não vejo e odeio o meu irmão a qual eu não vejo. Por isso que antes de você trazer a oferta no altar, ele diz: vai e se concilia com o teu irmão. Porque antes de Deus receber a oferta, ele recebe o ofertante. Antes de Deus receber a tua oração, ele recebe você. Mateus 6,6 ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai em secreto, e o teu pai que vê. O texto diz que ele não ouve, ele vê.
Antes dele ouvir, ele vê. O que ele vê? Salmo 139, o verso 4. A Bíblia diz que antes da palavra chegar na língua, o Senhor tudo conhece. Antes de ouvir a tua voz, ele já leu o teu coração. Ele sabe com que intenção nós chegamos diante dele. É por isso que Caim e Abel, eles sugaram o mesmo leite, eles ouviram os mesmos ensinamentos, eles viviam no mesmo lar, mas um era temente e o outro era do maligno. A Bíblia diz em 1 João 3,12 que Caim era do maligno e não fazia o que era reto aos olhos do Senhor, no passo que Abel era temente. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? O problema não era a oferta, o problema era ele. Aleluia. Porque antes de Deus receber a oferta, ele recebe o ofertante. A maior oferta é a nossa vida a Deus. Porque o culto não começou às 18h30. O culto começou lá na tua casa, quando você abriu os olhos. Você vive em culto. Você não pode ser crente só na igreja. Não adianta ser crente na igreja e um lobo no trabalho. Ser crente na igreja e um lobo no lar. Você tem que ser igreja na segunda, na terça, na quarta, testemunho. A maior pregação não é isso aqui não, é a tua vida. É vida no altar. A ovelha é um animal míope. Não tem veneno, não tem chifre, não tem garra, não tem nada. É totalmente dependente do pastor. E o pastor que usava o cajado tinha 3 funções. Orientadora. Quando a ovelha ia se desviando, ele usava o cajado para colocar ela no prumo de novo. Era protetora. No final do cajado tinha uma lança. Quando ele levava as ovelhas para o aprisco, que vinha os animais, os predadores, ele usava aquela lança para defender. Tinha uma função protetora e uma função salvadora. O cajado era uma lança na ponta e uma curvatura como guarda-chuva na outra ponta. Quando a ovelha caía dentro de um buraco, ele usava para resgatá-la. Então tinha 3 funções o cajado do pastor: orientar, proteger e salvar. É isso que o pastor, Jesus disse: eu sou o bom pastor. É isso que ele tem para mim e para a tua vida: proteção, ele tem orientação e ele tem salvação para mim e para a tua alma. Depois Jesus muda para a dracma. Agora a dracma não tem sinapse, a dracma não tem sentimento, a dracma não sabe que está perdido. A ovelha sabe que está perdido, mas a dracma não sabe que está perdido. A moeda. Então a Bíblia vai nos dizer que a primeira coisa que essa mulher faz é acender a candeia. E quando ela acende a candeia, o que ela vê? Que a casa está suja. E a Bíblia diz que ela varre diligentemente. Ela procura a moeda, mas ela precisa fazer uma faxina milimétrica na casa. E às vezes nós devemos parar e fazer uma faxina milimétrica no porão da nossa alma. Aleluia. Acender a candeia para detectar o erro. Glória a Deus, Jesus. Nós temos que analisar a nossa vida conformidade à luz da palavra. Quando ela acende a candeia, ela vê que a casa está suja. Quando eu examino a palavra me examina. É por isso que Tiago 1,23 ele diz que o homem que ouve as palavras e não as pratica, semelhá-lo-ei ao homem que edificou seu rosto no espelho. Quando ele foi embora, ele esqueceu de como era. Você não pode vir na igreja e alguém perguntar: como foi o culto? Foi uma bênção. Eu pulei, eu girei, eu falei em língua, o louvor, teve profecia. E a palavra eu não lembro. A maior profecia é a palavra. Aleluia, Jesus. O momento mais importante é a palavra. Porque nós somos todos imperfeitos, prestando um culto ao Deus perfeito. Agora quando Deus manda a sua palavra, Ele manda o que é perfeito. A palavra dele. A palavra de Jesus que é perfeita. Então quando eu olho no espelho, eu me examino. E eu vejo se a minha gravata está torta, se o meu cabelo está penteado. Quando eu examino a palavra me examina. Muita gente marca a Bíblia, mas a Bíblia não os marca. Nós precisamos ser marcados pela palavra. Aleluia! Aleluia! Nós vemos que Jesus ele vai falar de um ser perdido fora de casa e sabe que está perdido, a ovelha. Mas ele fala de um ser perdido dentro de casa e não sabe que está perdido, é o caso da dracma. E ele vai fechar falando de 2 filhos, um perdido fora de casa
e sabe que está perdido, e um perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. Aleluia. Tem muita gente perdida dentro da igreja e não sabe que está perdida. Tem muita gente que está dentro da igreja e não sabe que está perdido. E tem muita gente que está fora da igreja e sabe que está perdido. E como foi dito aqui, pode ser o último culto, pode ser o último momento, a gente não sabe. A gente não sabe quando Deus vai nos chamar. Por isso nós precisamos andar em vigilância. Nós precisamos andar preparados, como filhos da luz. Pessoas que estão como filho, perdido dentro de casa e não sabem que está perdido. Não libera o perdão, não perdoa o irmão, se chateia porque o irmão não deu a paz. É muita gente perdida dentro da igreja e não sabe que está perdida, que não tem espaço para misericórdia. Na casa do pai, o filho mais novo tinha de tudo. Ele tinha abrigo, ele tinha pão, comida, ele tinha ali os servos que eram seus amigos, os servos do seu pai. Ele era cercado de bênção. Ele trabalhava na fazenda do pai, mas ele não deu valor. Muita gente coloca no piloto automático: ah, hoje é dia de culto, eu vou lá. Não, tem que ser o culto. Não é mais um culto, porque pode ser o último. Eu venho aqui prestar o meu culto. Eu não posso dizer: ah, o culto não foi bom, o louvor não foi bom. Não, porque eu estou prestando a minha adoração. O louvor não é para você, o culto não é para você. O dono do culto é Jesus. Então nós temos que fazer o melhor para ele. Ele estava cercado de bênção, mas não dava valor. Aquele povo no deserto estava sendo cuidado por Deus. Quando Deus mandava o maná, eles não estavam contentes. Quando Deus mandava o maná, eles pediam carne. Será que nós somos assim? Nós somos contentes com aquilo que Deus nos deu? Ou quando Ele manda o maná, a gente começa a pedir carne? A nossa oração é uma lista de compra ou uma carta de agradecimento? Senhor, obrigado por estar vivo. Senhor, obrigado por enxergar, por andar, por falar, por poder me alimentar. Quantas pessoas queriam levantar o braço e não conseguem? Quantas pessoas estão agora numa cama de hospital fazendo voto? Se Deus libertar, estaria no meio do teu lugar. Aleluia! Verdade, Deus. Esse filho que fugiu de casa, ele era ingrato. Ele estava cansado da rotina. Toda vez um culto igual. Ele estava cansado da rotina na casa do pai. Tem muita gente que se cansa da casa do pai. Tem muita gente que não quer vir mais porque está cansado da casa do pai. É o filho pródigo, está perdido, fora de casa e sabe que está perdido. Ele coloca o pescoço para fora da casa do pai, além do muro, e ele vê um mundo multicolorido. Ele vê um mundo atraente. Aquilo começou a florescer dentro dele, a borbulhar, efervescer no âmago da sua alma. Ele se sentiu atraído para fora da casa do pai. Como o pastor Wallace disse aqui, como o diabo não pode tornar o inferno atraente, ele torna atraente os caminhos que desembocam lá. É só um trago, é só um gole, é só uma mentirinha, é só um caso, é só uma aventura, é só uma noite. E vai dando legalidade para o diabo agir. Porque quando você quer navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. E quando você acordar é tarde, porque você já navegou para longe do Senhor. Tem muita gente navegando na internet e pouca gente navegando na Bíblia. Nós precisamos navegar mais na Bíblia. Nós estamos perdendo muito tempo com bobagem. Estamos falando sobre a obra ao invés de estar fazendo a obra, porque as almas estão perecendo. Nós estamos gastando muito o banco da igreja e pouco a sola do sapato. Nós precisamos, a igreja precisa ir até o pecador, já que o pecador não veio até a igreja. E você é a igreja. Você foi chamado para fazer a diferença.
Porque o pecado, esse filho fora de casa, perdido fora de casa e sabe que está perdido, ele vai descobrir que o pecado vai reter mais tempo do que ele gostaria de ficar, vai cobrar um preço mais alto do que ele gostaria de pagar e vai levar mais coisas do que ele gostaria de entregar. Ele pede a herança, ou seja, ele mata o pai no seu coração. Ele queria herança de gente viva. A herança é aquilo que você deixa para alguém, mas o legado é aquilo que você deixa em alguém. E qual é o legado que nós estamos construindo? Qual é o legado que nós estamos deixando? Ele vai para uma terra longínqua, ele vai para longe do pai. E ali ele bebeu todas as taças dos prazeres. Tudo que o seu olho desejou, tudo que sua alma almejava. E quando ele tinha dinheiro, a sua mesa estava rodeada de amigos. E ali naquela terra veio uma grande fome. E ali acabou o dinheiro, a herança que o pai havia lhe dado, os recursos. Você vai saber quem é teu amigo? É quando você está na pior. A Bíblia diz em Provérbios 18, 24 que um homem que tem muitos amigos, ele pode se alegrar, mas tem um amigo que é mais chegado do que um irmão. Esse não te abandona. Esse homem ficou com a mesa vazia, com o bolso vazio, com o estômago vazio, com a alma vazia, e termina com gosto de enxofre na boca. Ele percebeu que havia mordido a isca, porque tem muita gente mordendo a isca, viu, irmão? Tem muita gente mordendo a isca, mas por trás está o anzol da decepção e da morte. Porque o pecado é uma fraude, é um engodo, é um engano. O pecado atrai, seduz, domina, engana e mata. Quantos foram enganados pelo pecado estão pagando o preço? E o preço é alto. Porque o diabo não tem dó, não. E a Bíblia, não, mas eu nasci no berço evangélico. O diabo nasceu no céu e não está lá. O diabo nasceu no céu e não está lá. Filho de crente não é neto de Deus, não. Ele tem que ter encontro com Deus. Aleluia. Ele precisa descer também. Provérbios 19, verso 4 diz que o homem que tem muitos amigos, ele pode se alegrar, mas quando ele está passando necessidade, até o próprio amigo íntimo deixa, porque ele está com você só quanto você tem para oferecer. Quando você não tiver mais um café forte para pôr na mesa, e ali ele arruma um emprego, e ele vai cuidar de porcos, e isso para o judeu era o fim, porque o judeu nem come carne de porco, e agora ele vai cuidar dos porcos. E a Bíblia diz que ele passava tanta fome que ele desejou comer as bolotas de porco. Ele desejou comer a bolota dos porcos. É isso que o mundo tem para oferecer. É bolota de porco, é lavagem. Enquanto Jesus prepara uma mesa, Jesus prepara um banquete. Tem muita gente que come o pão, bebe o vinho, mas não se alimenta de Jesus. Ele só engole a ceia, mas ele não engole Jesus. Não nasce de novo. Gente que come em Atos 8 como Simão Mágico. Ele vê milagre, ele ouve o Evangelho, ele é batizado, ele professa o nome de Cristo, mas quando ele vê que pelos mãos de Tiago e João aqueles homens receberam o Espírito Santo, ele oferece dinheiro. Ele diz: eu te dou uma valia em dinheiro que eu também quero esse poder. Foi batizado, viu milagre, ouviu milagre, professou o nome de Cristo, mas nunca nasceu de novo.
Ele queria comprar poder. E esse poder não se compra. Poder e autoridade é com jejum e oração. Aleluia. E compromisso. Aleluia. Alabá, subdecanta, aravassuri andarábia. Tem que descer. É vida no altar. Porque o mesmo Deus de 1 João 4,8, que é amor, é o mesmo de Hebreus 12,29, que é fogo consumidor. Deus não é bonzinho não, irmão. Deus é justo. Aleluia. Salmo 11, verso 7. Ele é justo e ama a justiça. Ele percebeu, quando ele queria comer as bolotas de porco, ele percebeu que longe da casa do Pai não tem crescimento. É por isso que a gente não pode criticar os irmãos, porque a gente não sabe que chiqueiro ele está vindo. Verdade, meu Deus. Esse foi parar dentro do chiqueiro, desejando comer a bolota de porco. Verdade, meu Pai. A herança estava pronta para ele, mas ele não estava pronto para a herança. Aleluia. Às vezes você está pensando que Deus está demorando na tua vida. É porque Deus tem um momento certo para fazer. Porque o que é Deus te acha. Vai vir na tua mão. O crente não trama. Deus vai usando um e outro para chegar na tua mão. Verdade, você meu não vai Pai. precisar fazer nada, não precisa forçar. Verdade, Jesus. Gênesis 40, 23. A Bíblia diz que o padeiro morreu, como José tinha predito. E o copeiro, restituindo o cargo, dava a mão, dava o vinho na mão do rei, do faraó. E a Bíblia diz em Gênesis 40, 23 que o copeiro não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Porque se o copeiro lembrasse de José naquela hora, só tinha vaga de padeiro. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não está demorando, é que Deus não quer para você na padaria, Deus quer para você no governo. Deuteronômio 28, 13. A Bíblia diz que Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Nós estaremos por cima e não por baixo. Oh, glória. Mas para chegar na tua mão, precisa ter santidade, precisa ter compromisso, precisa se afastar de tudo aquilo que não provém do Senhor. E ele diz: na casa do meu pai, até os empregados comem a mesa. Porque o diabo é assim, ele quer te tirar da mesa para te levar para comer no chão. É forte. E Deus quer te tirar do chão para te levar para comer a mesa. Aleluia. E ele volta para a casa do pai. Mas porque ele amava o pai? Porque ele estava com saudade do pai? É porque a barriga dele estava vazia. É porque o pai tinha o que lhe oferecer. Tem gente que vem para a casa do pai só por aquilo que o pai pode lhe dar. Nós estamos aqui pelo que ele já fez. Nós estamos aqui relembrando o que ele fez, não o que ele vai fazer. Porque tudo que ele tinha para fazer, ele já fez. Entregou a sua vida por nós. Aleluia. Ele perdeu tudo, mas não perdeu o caminho da casa do pai. As pessoas estão perdidas, mas elas sabem o caminho da casa do pai. Aleluia. O pai não vai atrás do filho. Você vê que o pastor está atrás da ovelha, a mulher está atrás da dracma. Agora o pai não está atrás do filho, porque o filho quis se perder. Ele precisa cair em si e voltar para a casa do pai. Verdade, Jesus. A Bíblia diz que ele caindo em si, ele volta para a casa do pai. E quando ele vai ensaiando, quando eu chegar lá eu vou dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus servos. Mas o pai não deixa nem ele falar. Ele chega como servo e é recebido como filho. Quando você chega com humildade, Deus te recebe como filho. Aleluia. Ele se arrepende, ele diz: trata-me como um dos teus empregados. Por quê? Porque ele tem mente de escravo. Ele está dizendo: me trata como um dos teus escravos. Mas ele é filho, ele é herdeiro. Se o boi soubesse a força que ele tem, ninguém colocava uma argola aqui, ó, no nariz dele e com o dedo guiava o boi. É porque ele não sabe a força que ele tem. Muitas vezes o crente não sabe a força que o Deus dele tem. E nos prostramos diante da adversidade, do problema. O pai manda matar o cabrito. O pai tem de pronto sandália, anel e veste para o filho. Porque o pai sabe qual é a medida do filho. Deus sabe o que você necessita nessa noite.
Ah, meu Deus. Ele vai restituir a posição de herdeiro. Anel fala de autoridade. A veste fala de santidade. E a sandália fala de um novo caminho. Ele estava dizendo: eu estou restituindo a autoridade sobre você, filho. Eu estou restituindo, aleluia, o seu posto de herdeiro. Eu tenho um novo caminho para você. Aleluia, Jesus, eu creio. Mas tem um que não gostou. O irmão mais velho. Porque infelizmente, quem tem inveja de você não é aquele que está no bar, não. É aquele que comunga da sua fé, que queria aquilo que Deus te deu. Aleluia. Porque quem foi que matou Abel? Foi o irmão. Quem foi que perseguiu Davi? Quem foi que jogou José na cisterna? Quem foi que colocou Jefité para fora de casa? Ele se indignou. Quando ele chegou, ele falou: o que está acontecendo aí? É o teu irmão. Ele voltou e teu pai fez uma festa. Mas a religião dele não tem espaço para misericórdia. Ele não aceita. Você pode até crescer mais do que eu, não. Você pode até crescer mais do que o irmão, não. Ele não tem espaço para misericórdia. Ele chega diante do pai e diz: esse teu filho. E ele diz: não, esse teu irmão. Ele diz: ele transgrediu, ele gastou com as meretrizes, ele desperdiçou a herança. E quando ele voltou, você matou um cabrito para ele. E eu tenho te servido há tantos anos. Se auto-justifica. Se acha mais santo do que os outros. Acha que prega mais, acha que canta mais. Olha aí, Deus. É por isso que ele está perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. Porque ele se acha o cara. Se ele não pregar, o fogo não cai. Se ele não cantar, o culto não foi bom. Mas na casa do pai, o filho que estava perdido aprendeu o que é sofrimento. Fora da casa do pai, no mundo, ele aprendeu o que é sofrer. Mas na casa do pai, ele aprendeu o que é misericórdia. Ele descobriu que na casa do pai tinha tudo que ele procurava no mundo: amor, paz, alegria, autoridade, poder, comida, maná. A parábola termina com o filho que estava fora termina dentro, e o filho que estava dentro termina fora. E como é que você quer terminar a sua caminhada? Como é que nós vamos terminar a nossa caminhada? Aleluia. Porque muita gente começa bem e termina mal. É o caso de Judas: começou bem e terminou mal. O ladrão da cruz começou mal, mas terminou bem. Paulo começou mal, mas terminou bem. Sansão começou bem, mas terminou mal. Salomão começou bem e terminou mal. Como nós vamos terminar a nossa caminhada? Como foi dito aqui, pode ser o último culto. Isso nos leva a pensar. O infarto está aí. E nós não temos imunidade espiritual, porque nós somos filhos do Deus eterno. Porque Ele é o dono da vida. Porque Ele dá a vida, tira a vida, faz descer a sepultura, faz subir a sepultura. Ele tira a vida, dá, empobrece, enriquece, abate, exalta. Aleluia. Então Jesus fala de um ser perdido dentro de casa e sabe que está perdido. Depois ele fala de um filho, de um ser perdido dentro de casa e sabe que está perdido. E termina falando de um filho perdido fora de casa e outro filho perdido dentro de casa. É muita gente perdido dentro e fora de casa. Mas Jesus nos encontrou aqui nessa noite. Aleluia. Nós precisamos buscar os filhos pródigos que estão perdidos fora da casa do Senhor. Que Deus venha nos capacitar. Aleluia. Que nós venhamos gastar mais a sola do sapato e menos o banco da igreja. Porque as almas estão perecendo. Amém, amados? Se eu agradeço a oportunidade, e as palmas lá no grande. Amém, irmãos? Quero convidar a pastora Eliana para estar entoando o louvor da harpa. Amém?
para a gente dar início à Santa Ceia. Senhor, convida aqui o evangelista